A todas e todos. Agradeço bastante o convite do PDT para fazer essa conversa com vocês. E acrescento um detalhe do que eu tenho em comum com o Leonel Brizola, é o fato de que ambos fomos engenheiros, né? O que é uma raridade, de certo modo, na política brasileira, políticos engenheiros que sejam, aspas, progressistas. Tem aí o Paulo Maluf para não deixar de mentir, né? Bem, o que eu vou falar é um pouco genericamente, embora o texto seja a respeito da questão do reajuste tarifário de São Paulo, eu vou fazer uma consideração um pouco mais geral e chego lá. Eu vou fazer assim, inicialmente, dizer o seguinte: olha, eu acho que a questão da mobilidade urbana, eu vou olhá-la pelo ângulo de pelo menos 3 impactos que eu acho fundamentais e dizem respeito também a esse reajuste que aí está. Primeiro, a questão da tarifa versus inflação, porque todo mundo, o Bruno Covas agora diz, não, eu estou fazendo um reajuste modesto, abaixo da inflação, etc. Tal, né? Então, fica sempre essa referência de inflação, então vamos fazer umas continhas aí com a inflação. Uma outra questão é o impacto do orçamento com a redução de custos que está prometida pela concorrência que vem por aí. E a outra é o impacto com alguns dados de pesquisa feito pela Fundação Defenda São Paulo, que tem elementos muito interessantes que vão dizer, afinal, o que é essa questão da mobilidade urbana e transporte coletivo nas cidades brasileiras. Começando a partir do reajuste tarifário de São Paulo, que passou para agora os tais 4,40, mas que, na verdade, já tinha passado para 4,30 no começo do ano. Isso foi sutilmente escondido, de modo que, se você somar, na verdade, os dois reajustes são superiores à inflação. Mas se é para falar de inflação, embora eu considere que a inflação não seja um referencial perfeito, eu explico por quê. Porque são vários os insumos que entram no cálculo de uma tarifa, né? Você tem os custos fixos, né? O ônibus, o motorista, o cobrador, etc. Você tem os custos variáveis, que são combustível, peças e acessórios, etc. E isso pode, e os impostos. Tudo isso pode variar acima, abaixo, igual à inflação, isso tem múltiplas composições. Então, a inflação é um referencial, mas não é necessariamente o referencial. Mas já que ficou uma discussão em torno da inflação, vamos lá. Uma pesquisa simples, eu fui e verifiquei qual era a tarifa de ônibus no Plano Real. Começa o Plano Real, a tarifa de ônibus de São Paulo em julho de 1994 é de 50 centavos. Aí, mais uma pesquisinha simples, a gente vê qual foi a inflação acumulada de julho de 94 até agora, janeiro de 2020. É da ordem de 500,6,7%. Né? Números. Isso em sites oficiais. Faz uma conta simples e elementar, né? Então, pela inflação, a tarifa de ônibus devia ser qualquer coisa como R$ 3,14. Então, do que nós estamos falando? Né? Não é sério. Por que eu trago esses números? Não para fazer aqui uma discussão sobre... É para mostrar que não é sério. Se não é sério, então é como na vida da gente. Aquilo que não é sério, a gente não leva a sério também. Então, não levo mais a sério essa discussão sobre tarifa de ônibus reajusta, não é acima, abaixo, igual, perpendicular ou paralelo à inflação. Vamos falar de outro assunto, e a gente vai dizer depois que assunto que a gente pode falar. A outra questão que eu gostaria de comentar é o impacto no orçamento, que mostra como se raciocina no poder público brasileiro, em geral, a respeito da tarifa e do subsídio tarifário. Né? O subsídio tarifário é considerado um gasto, e é um gasto que deve ser evitado, porque ele significa uma ineficiência no modo de capitalista atrasado, antediluviano que nós vivemos no Brasil. Teoricamente, ele devia ser um sistema que tem lá um custo, você cobra esse custo esse custo é calculado da maneira mais eficiente, isso é pago, então isso resolve o problema do sistema, de acordo com o nosso sistema.
Só que a gente vai verificar, então, a partir desse raciocínio, o que acontece? Vem o prefeito atual, que, aliás, em nada se diferencia de prefeitos anteriores, ou melhor, os anteriores em nada se diferenciam dele, incluindo de partidos A, B ou C, indiferentemente. Se quiser, depois a gente pode falar sobre isso em detalhe. Bom, o que acontece? Ele vem e diz, não, então agora com a nova concorrência, que foi assinada 15 anos, depois de um trololó maluco, de contratos que venceram em junho de 2013, e vêm a ser assinados em 2019, final de 2019, um escândalo. Bom, deixando de lado o escândalo, o que ele diz? Bom, essa nova concorrência, mais racionalidade, blá, 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 o discurso da racionalidade eu sei bem qual é, porque eu sou engenheiro, né, supostamente racional, e então vai acontecer que vai diminuir o custo do sistema. Porque o custo está elevado, porque aí racionalidades, nós vamos fazer racionalidades, diminuir linhas inúteis, aquela coisa que vocês já ouviram falar. Né? Eu que já estou com 83 anos, pode imaginar quantos anos que eu ouço falar nessas conversas, né? E não muda nada, ou muda muito pouco. Então, em função disso, nós vamos fazer uma economia. Sim, porque o subsídio é considerado um gasto burro. Né? E essa economia significa da ordem de 200, 300 milhões em relação ao previsto no orçamento para subsídio. Então, o que acontece? Você faz um sistema mais, aspas, racional, que custa menos, portanto, permitiria um maior volume de subsídio. Né? No fundo, você teria, aspas, um sistema melhor, mais racional e mais barato para o usuário. Não, mas aí o que fazem as sumidades da economia brasileira contemporânea? Pega esse dinheiro e tira do subsídio, que era previsto da ordem de 2 bilhões e 700, né? E passa para 2 bilhões e 400. E os 300 milhões da economia, sobretudo, vai para asfaltamento. Quer dizer, ponto, não vou falar mais nada. Chega de falar abóbora, porque é isso que nós estamos discutindo, no fundo, quando fica querendo discutir muito essas coisas. Me recuso a discutir abóbora. Né? Vamos falar, afinal de contas, o que é mobilidade? Primeiro, mobilidade urbana via transporte coletivo movimenta ou paralisa o país. Para vocês terem uma ideia, simples. Dia de greve de transporte coletivo, uma cidade, por exemplo, como São Paulo, primeiro dia, segundo dia, trânsito insuportável. Terceiro dia, mídia, setores, aspas, da produção e comércio, vão dizer, para com esse troço que a cidade parou, não dá. Então, aí se comprova que a cidade, para funcionar, necessita fundamentalmente de transporte coletivo. Então, vocês imaginem uma greve de transporte coletivo no Brasil como um todo. O país, literalmente, para. Então, é preciso ter clareza disso. É disso que nós estamos falando. Não estou falando aqui de ônibus, de isso. Não. Eu estou falando de uma coisa fundamental para o funcionamento de um país de 200 milhões de habitantes, de mais de 200 milhões de habitantes. Aliás, teve um diretor do Banco Mundial que esteve aqui no Brasil há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 2016, não me falha o nome dele, mas se vocês pesquisarem na internet vão encontrar, que ele disse o grande problema do atraso dos países latino-americanos não é, como dizem isso e aquilo, eles é falta de mobilidade urbana adequada. Simples assim, um diretor do banco, insuspeito Banco Mundial. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, por que é assim, apesar dessa coisa ser tão fundamental? Porque ela é fundamental para uma outra coisa, a mobilidade urbana, para que você discrimine as pessoas nas cidades. É inequívoco que existe pessoas que têm possibilidade de ter mobilidade e pessoas que têm baixa possibilidade de mobilidade. Não sou eu que digo isso. Aí vem a questão da pesquisa da Defesa de São Paulo. 47% das pessoas entrevistadas não fazem visitas a parentes ou amigos no fim de semana, algo óbvio, ululante, porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. E 27% não acessam médicos ou hospitais ou planos de saúde porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. Ponto. Precisa dizer mais alguma coisa?
Está na cara, então, que mobilidade urbana via transporte coletivo é alguma coisa fundamental para um certo esquema de vida. E isso é utilizado, do ponto de vista de um país tradicionalmente racista, atrasado, né, preconceituoso, para fazer discriminação mesmo. Então isso aí não é à toa. Né? Isto é intencional, é que para pessoas mantenham-se em seus lugares. Negros, pobres, trabalhadores de baixo nível, estão querendo o quê? Viver como nós, como todos, né? Não, senhores, os senhores fiquem nos seus lugares, literalmente fiquem nos seus lugares, porque não têm condições de se movimentar. E a tarifa é crucial para isso. É a tarifa que faz essa segregação, no limite, fora, é claro, a própria organização do sistema, né? Que é feito tudo para que você tenha aquilo que eu chamo a viagem dos deveres. Só se fala da viagem de trabalho, serviço, trabalho, residência, trabalho, blá, 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 sabe? E as pessoas não vão no baile, funk, né? Você vai, olha, não deve ir mesmo, porque senão leva porrada da polícia, né? É melhor não ir, né? Não vai no baile funk, não vai no cinema, não vai no Parque Ibirapuera. Seguramente tem gente em São Paulo que jamais foi ao Parque Ibirapuera e jamais irá. Porque não dá um pai, mãe, 2, 3 filhos, vai e volta, acabou. Não dá para fazer esse programa, né? Então é nítido que o transporte coletivo desempenha duplo papel. Funciona a economia no limite e, ao mesmo tempo, garante essa discriminação absolutamente odiosa, nos termos do século XXI, nas chamadas democracias ocidentais, né? Então, é disso que eu falo quando a gente discute a questão da tarifa zero. É muito além da disputa de espaço público, automóvel, bicicleta, blá, blá. Tudo bem, isso tem seu lugar também. Mas é que nós estamos falando mesmo, afinal, que país que a gente quer? Ou melhor, que país que a gente tem, que a gente teve e continua tendo, e possivelmente vai piorar, por tudo que se aparenta por aí. É essa discussão que, no limite, coloca, quando a gente falou há muitos anos atrás, hoje já, nossa mãe, são 20 anos atrás, né? Não, 30 anos atrás, 30, quando a gente fez o tal projeto da tarifa zero, que, no limite, né, tornaria, pelo menos, né, essa possibilidade da movimentação das pessoas na cidade sem os limites que a tarifa impõe e que tem esse significado social muito mais do que economistas, engenheiros, tecnocratas, burros, idiotas, e desculpe a franqueza, com todo respeito a mim mesmo, que ficam falando aí de eficiência, de não sei o quê, de plano, de vou racionalizar, não vou, inventei um novo método, plantar batata, né? Isso, eu posso dizer isso francamente, porque um bando de estudantes de engenharia da Politécnica fez um estudo aí que tem tudo que vocês podem imaginar de teoria, aplicação, simulação, etc., para calcular o número de ônibus necessário para fazer sistema de tarifa zero na cidade de São Paulo. Uma aula de matemática requintada, entendeu? Ou seja, quer resolver o problema técnico, chama os meninos do 3º, 4º ano da Politécnica de São Paulo, mas os do Mackenzie, mas outras faculdades de engenharia, eles fazem isso como trabalho de formatura. E ainda sai de graça. Então, tarifa zero também no estudo, né? Então, é um pouco essa discussão que eu quero colocar, e aí, a partir de outras colocações e outras discussões que possam surgir, a gente pode entrar no mérito dessas essas minúcias, a meu modo de ver, tontas e inúteis, que é como é que vai funcionar, como é que um exemplo simples. 47% ou 48% das propriedades imobiliárias, do valor imobiliário da cidade de São Paulo, está na mão de 22 mil pessoas, tá? Que tem cada uma, em média, 35 milhões de reais em valores imobiliários.
Então, só nisso vocês podem ter uma ideia do potencial que se tem de aumento de receita da prefeitura para ajudar a fazer financiamentos como da tarifa zero. Sem se contar, e como eu disse, se é um problema nacional, é claro que é ridícula, né, coisa da Constituição de 88, mais uma, né, porque tem coisa boa, mas tem cada porcaria naquela Constituição, quando torna o transporte uma questão municipal. Por que isso? Porque vinha supostamente como um combate à centralização da ditadura. Mas, na verdade, quando se remete isso para exclusivamente uma decisão municipal, isso fica, obviamente, alvo e prisioneiro de pequenos interesses locais, articulado com grandes interesses estaduais e nacionais. E até hoje, pasmem os senhores, não temos região metropolitana no Brasil devidamente regulamentada para operar sistemas como na cidade de São Paulo, que não dá para raciocinar com o metrô, que chama-se Companhia do Metropolitano de São Paulo. E se é uma coisa que não tem, agora parece que tem um, é metrô metropolitano, porque o metrô é urbano da cidade, né? Então, palhaçadas à parte, um pouco o que eu queria colocar, um começo de discussão, é isso que eu coloquei para vocês. O Brizola seguramente teria feito coisa um pouco melhor. Obrigado.